2 versículos apenas. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Agora versículo 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Vamos ler o 52 também. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Agora Atos 1, 9. O que está escrito em Atos 1, 9? Vamos lá, 1, 2, 3, juntos. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. Senhor, nós já oramos de joelhos, já cantamos, já lemos a tua palavra. Agora, Senhor, há uma igreja que espera ouvir do Senhor algo. Pai, também aqueles que estão nos acompanhando à distância, Senhor, que sejam atingidos pelo poder da palavra, que seja teu falar, dá-me um raciocínio rápido, dá-me fluência no falar, e que no abrir dos meus lábios a palavra saia com a autoridade necessária. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Assente-se com a sua Bíblia aberta. Eu vou contar com a ajuda do Aloir, como sempre, nossos amados da mídia. A minha pergunta esta noite que eu fiz num videozinho hoje de manhã, mas você vai ter que me acompanhar aqui para pegar meu raciocínio. Quem está no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, levanta a mão. Quem viu um videozinho que eu mandei no grupo da igreja hoje? Agora, levanta. Ok. Eu falei hoje de manhã que eu ia tratar sobre as últimas palavras. Imagine se você tivesse certeza que você iria fazer uma viagem e nunca mais iria voltar no lugar de onde você estava saindo. Quais seriam as suas últimas palavras? Ou se você tivesse certeza, praticamente certeza, de que você não encontraria mais com alguém, ou por um motivo de uma morte, ou sei lá, quais seriam as últimas palavras que você deixaria para esta pessoa que você nunca mais encontraria? Essa é a minha pergunta. Quais seriam as últimas palavras? Eu falo isso aqui, ano passado, quando eu fui fazer o cateterismo, foi ou não foi, Eunice? Quando eu fui fazer o cateterismo, chamei a Eunice lá ali no escritório, entreguei um cartão de crédito para lá, uma senha, foi ou não foi, Eunice? Falei, ó, Eunice, a gente tem esse lote aqui, né? Tem esse apartamento aqui e tal. Mostrei umas coisinhas. Ô, Jana, para com isso, menino. Eu falei, não, para com isso, eu não sei se eu ia voltar, não é verdade? Aquelas palavras que eu pudesse dizer para ela seriam as últimas palavras se eu não voltasse mais, as mais importantes da minha vida. Se eu, por exemplo, estivesse me despedindo de uma igreja e dizendo as últimas palavras para a igreja, quais seriam essas últimas palavras? Existe nos Estados Unidos, existiu até 15 dias atrás, um juiz chamado Frank Caprio. Alguém já ouviu falar nesse juiz? Frank Caprio. O juiz mais famoso e mais carismático dos Estados Unidos. É ele que fazia aquelas audiências de multas e tal. E eu me lembro da audiência mais famosa dele, é de um homem de 94 anos, que foi multado porque estava levando o filho de 64 e ultrapassou a velocidade, alguma coisa assim, e ele foi parar na barra do juiz, do tribunal. E o juiz perguntou, quantos anos você tem? Ele diz, eu tenho 94 anos. E ele diz, o senhor ultrapassou o limite? Ele disse, não, senhor juiz, eu não ultrapassei. Eu estava indo um pouco apressado mesmo, porque eu precisava levar meu filho para um exame de sangue. Quantos anos tem o seu filho? 64. E o senhor ainda cuida dele? Ele disse, cuido. Por quê? Porque ele tem câncer. E o juiz disse para ele, o senhor é um big man, o senhor é um grande homem, o senhor orgulha esta nação. E este juiz, mais conhecido dos Estados Unidos, vamos lá, Aloir, ele faleceu há 15 dias atrás, e ele gravou um vídeo com as suas últimas palavras. Vamos ver se a gente consegue. Está em inglês, mas a tradução vai aparecer na legenda. Vamos ver se vai dar certo.
Ele diz: eu não sei o que o futuro me espera, eu não sei. Então eu te digo, aproveite cada minuto de sua vida. Às vezes a vida, nós subestimamos as coisas. Nós temos uma boa vida, temos uma ótima posição, temos posição de autoridade, temos boas famílias, bons amigos. Isto é maravilhoso enquanto dura. Mas você nunca sabe o que vai acontecer de um dia para o outro, o que a vida vai trazer. Então, aproveite o que você tem. Seja gentil com as pessoas. Cuide da sua família. É emocionante esse vídeo, não? As últimas palavras que ele gravou deixando um vídeo. E este homem é um dos juízes mais famosos dos Estados Unidos. Depois você pode buscar Frank Caprio. Frank Caprio. Fortaleceu isso nas minhas palavras, o que eu vou dizer aqui esta noite. Porque eu quero levar você a entender quais foram as últimas palavras de alguns homens da Bíblia Sagrada. Mas eu vou terminar com as últimas palavras que Jesus disse. Porque para mim, elas foram as mais importantes do ministério dele. Quem está comigo até agora, diga amém. Ok. Então eu queria levar você no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 1 ao 4, nos conta quando Abraão estava sendo sepultado. Vai lá para o versículo 3, por favor, para ver se é o versículo 4 que vai dizer, ou eu posso ter me confundido, talvez seja o capítulo 24 e não o capítulo de número 25. Deixa eu só buscar aqui rapidamente. Quando Abraão morreu, capítulo de número 25, versículo 8, por favor. Capítulo 25, versículo de número versículo de número 5, por favor. Abraão está para morrer e está escrito: porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Veja bem, e no versículo de número 8 está escrito: e Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho, farto de dias, e foi congregado ao seu povo. O que me chamou a atenção é que a Bíblia não registrou, volta no 5, por favor, quais foram as últimas palavras que Abraão disse para o seu filho Isaque, pastor Gerson. Mas eu entendo que ali está expressando que ele deu tudo o que ele tinha a Isaque. E eu imagino, aleluia, estou com vontade de chorar, menino, mas eu não estou com tempo agora para chorar. Eu imagino ele chamando: vem cá, ô boss, apesar que você está grande, maior do que eu, está me humilhando. Esse menino chegou aqui, era um menino, olha para você ver. Eu imagino o Abraão chegando perto do Isaque, falando: Isaque, meu filho, você é o filho da promessa. O coração dele disparou. Você é o filho da promessa. Eu quero, meu filho, que você seja fiel ao meu Deus. Nunca se desvie, porque tem uma promessa para mim, que na minha descendência um dia vai ter um povo lá na cidade de Ipanema, adorando o nome do meu Deus, porque em mim todas as nações da terra serão benditas. Então não desvia não, fica firme, viu, meu filho? Obrigado. E diz a Bíblia que ele expirou. Quem concorda que eu penso que ele disse essa promessa para o filho? Hein? Eu penso que ele passou a ideia do que Deus havia dito para ele. Irmãos, porque para mim uma das coisas mais sérias é um pai chamar um filho e uma filha e dizer: meu filho, minha filha, creia no Deus do seu pai, creia no Deus da sua mãe, porque o nosso Deus nunca nos abandonou. Se você for fiel, Ele vai cumprir em nós a promessa dEle. Talvez você não vai pisar em lugares que a sua posteridade vai pisar. Talvez Deus vai levar os seus filhos em lugar que você nunca sonhou. Oh, aleluia. E as últimas palavras que Abraão entrega tudo que ele tem, diz a Bíblia que ele expirou.
passou tudo para ele. Eu posso imaginar isso. Mas eu tenho que chegar rapidamente em Jesus, e aí já são 8h10. Mas eu queria levar você a pensar quais foram as últimas palavras de Jacó. Gênesis 49, está escrito em Gênesis 49. Em Gênesis 49, Jacó foi abençoar os seus filhos antes de morrer. É interessante, irmãos, não sei se vocês vão concordar comigo, ou já notou isso na Bíblia, que os patriarcas do Antigo Testamento, Deus falava com eles que eles iam morrer. Já viu isso, pastor? Alguns casos. E sabia Jacó que iria morrer, reúne a sua família. Eu creio que por uma parte era tipo uma premonição devido ao estado de saúde, mas eu creio também que em alguns casos o próprio Deus avisou. Sim ou não? Eu creio nisso. Então Jacó, eu vou pedir o Eloy para deixar prontinho aí o versículo de número 8 e o 9, mas já, viu, Eloy? Obrigado. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, quem sabe aqui, dos que estão aqui dentro esta noite e dos que estão nos acompanhando fora, quem sabe que uma bênção que um pai desse para um filho no Antigo Testamento cumpria literalmente? Sabia disso? O que o pai determinasse, cumpria. O que o pai falasse, cumpria. Então, Jacó reúne os seus filhos no capítulo de número 49, e ele vai abençoar os seus filhos. E quem tinha o direito de receber a bênção? Era o direito da primogenitura. Diga comigo, primogenitura. Então o filho mais velho, o filho mais velho assentava na cabeceira da cama. Quem está comigo aqui? O filho mais velho recebia a herança dobrada. Era uma série de critérios. Quando Jacó sabe que vai morrer, capítulo 49, quando ele vai abençoar o primogênito, sabe quem era? Rúben. Quando ele vai abençoar Rúben, ele diz assim: não, Rúben eu não posso abençoar, porque Rúben cometeu um pecado gravíssimo. Ele deitou na minha cama, ele adulterou com a madrasta, porque Jacó havia casado com uma outra mulher posteriormente, e o filho teve uma relação sexual com a madrasta. Não, ele não pode. Ele passa para o segundo é Simeão. Quando ele vai abençoar Simeão, ele lembrou, também não vai dar. Quando ele vai abençoar Levi, ele diz também não dá, porque Simeão e Levi, quando eles estupraram a filha, os siquenitas estupraram a filha de Jacó, uma moça chamada Diná, o Siquém e o Levi, o Simeão e o Levi mataram os siquenitas, fizeram uma confusão lá e deu um problema seríssimo para Jacó. Aí Jacó falou: Rúben não pode porque prostituiu. Simeão e Levi, a espada deles é de violência, então eu não vou dar a bênção para eles. Aí chegou no quarto filho. Qual era o quarto filho? Judá. Aí cai na tela. O Jacó estende a mão e diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus 11 irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão, isto é, sobrinhos, netos, tudo vai inclinar. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Versículo 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha a Siló, e a ele se congregarão os povos. Pastor, não entendi nada. Só para resumir, Jesus é chamado de quê, irmãos? De leão da tribo de Judá. A bênção cumpriu em Jesus. Jesus é um leãozinho assentado junto, ou melhor, Judá é um leãozinho assentado junto à fonte. Jesus é o leão da tribo de Judá, porque a bênção de Jacó cumpriu na vida dele. E o capítulo de número 49 vai me dizer que quando ele acaba de abençoar os seus filhos, no versículo de número 33 do capítulo 49, está escrito assim: acabando pois de Jacó abençoar os seus filhos e dar mandamentos aos seus filhos, melhor dizendo, encolheu os seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Isto é, acabou de abençoar, fez assim com a perna para trás, assim, encolheu as duas pernas e morreu. Quais foram as últimas palavras? Está registrado no capítulo 49. Quem está comigo até agora?
Estou achando vocês meio que sembrantinho meio assim, mas é cansaço, não é verdade? Né? Eu imagino o tanto que eu trabalhei hoje. Estou junto, mas o meu coração está alegrinho. Amém? Glória a Deus. Estou até pensando em chamar a Eunice para a gente comer alguma coisa depois do culto, viu, Eunice? Vamos lá no Brooklyn. Vou pagar para você um negócio lá para a gente comer um salmão, entendeu? Ô glória, aleluia. Vai lá. Aí, quais foram as últimas, só para alegrar vocês um bocadinho, que tu achando que vocês ficam carinha feia, menino? Mas vamos alegrar aí, porque Jesus está na casa. Quem está aprendendo alguma coisa até agora comigo? Amém? Ô glória. Então tudo bem. Vamos lá, capítulo 49. Agora vamos para o capítulo 50, versículo de número. Marquinhos, você me leva? Ok, o Marquinhos está se oferecendo. Veja bem, olha bem. Agora Gênesis 49, versículo de número 25 e 26. As últimas palavras, primeiro de Abraão, as últimas palavras de Jacó, as últimas palavras de José. Quais foram? Capítulo 49, versículo 25. Começa do 24, alô aí, por favor. Gênesis 50, a culpa é minha. Gênesis 50, versículo de número 44. Ô Romildo, estou suando, rapaz, uma tampa de chaleira. Se puder melhorar aquele coisinha ali para mim. Ok. E disse José a seus irmãos. Disse quem? Disse quem, irmãos? José aos seus irmãos: eu morro. Irmão, olha para cá. O que José falou? Eu vou morrer. Eu morro. Eu morro, mas Deus certamente vos... Irmãos, a nação caminhou mais 280 anos, porque demorou 280 anos depois que José morreu para a promessa cumprir. Mas de vez em quando alguém olhava no caixão dele e dizia assim: vamos desistir não, porque ele falou que Deus vai visitar esse povo. Então disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a quem? A Abraão, a Isaque, a Jacó, ao meu bisavô Abraão, ao meu avô Isaque e ao meu pai Jacó. Agora coloca o 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e vos farei transportar os meus ossos daqui. Vocês não vão me enterrar, os meus ossos vão ficar num caixão. Versículo de número 26. E morreu José no Egito da idade de 110 anos. E o embalsamaram e puseram o corpo dele num caixão no Egito. Quais foram as últimas palavras de José? Deus vai visitar o Egito. Eu preciso correr porque eu já estou com 20 minutos de palavra. Quais foram as últimas palavras de Moisés? Hoje eu me encantei à tarde, agora à noite cheguei aqui mais cedo de joelhos olhando, porque o capítulo de número 31 e o capítulo de número 32 do livro de Deuteronômio, irmãos, Moisés era um homem muito crente. Meu Deus do céu, Moisés era um homem crente demais. Deuteronômio 31, versículo de número 1 diz assim: depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar, além disso o Senhor me disse: não passarás esse Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhes fará como fez a Sion, a Og, reis dos amorreus, e a sua terra que destruiu. Quando pois o Senhor vos der diante de vós, então com eles farei concerto, fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Versículo de número 6: esforçai-vos e animai-os, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Marquinhos, você imagina você receber uma palavra dessa de um homem igual Moisés, jovem? O Senhor, Moisés disse: eu não vou conseguir pisar na terra prometida, porque eu pedi Deus 3 vezes para entrar. O Senhor falou 3 não comigo, e ainda falou: não toca mais nesse assunto, liquidou a fatura, você não vai entrar. Só que tem um detalhe, gente, o Moisés está dizendo: eu não vou,
mas o Josué vai entrar com vocês. E tem um detalhe: o Senhor irá diante de vocês. Opa, eu estou caminhando aqui firmado na palavra que eu recebi dos meus pais, dos meus líderes. O pastor divino, no dia que passou essa igreja, disse: irmão Jander, Deus vai te usar aqui. Uma palavra que ele falou dentro do gabinete pastoral comigo: fica tranquilo que não vai ser difícil pastorear. Sabe por quê? Não é que não tenha lutas, é porque o Senhor tem estado conosco. E eu estou caminhando aqui debaixo de promessas. Sabe até quando você vai? Até quando você confiar na promessa daqueles que foram usados por Deus para dizer: não pare, vai. Aí ele está falando à multidão. Diga comigo, ele está falando ao povo, diga. Agora coloca para mim o versículo de número 7. Ele chama Josué no privado. Sabe o que é chamar no privado? No particular, ele diz assim: e chamou Josué e disse: Josué, vem cá que eu vou falar um negócio com vocês. E vou levar isso, eu vou falar na presença aqui de todo mundo, não é no privado. E chamou Moisés a Josué diante de quem? Dos olhos de todo Israel. O que ele falou com Josué? Esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais de lhe dar, e é você que vai fazer eles entrar lá. Boa. O Senhor falou em particular com Moisés o que ele deveria falar, e mandou ele chamar o Moisés e falar na presença de todo mundo. Sabe por quê? Quem vai dar prosseguimento no ministério precisa primeiro ter a chamada de Deus, mas depois precisa ter a confirmação da igreja. A igreja precisa saber que a pessoa está com a autoridade ministerial para isso. Eu falei um negócio sério aqui, tá? Quem não é espiritual não entende, mas quem é, entendeu? Você não é líder sozinho. A igreja tem que ver que Deus está com você. E esta confirmação é dada através do ministério, da autoridade pastoral. O camarada uma vez me procurou e disse assim: o senhor me consagra pastor, qual que é o caminho? Eu falei: a primeira coisa, tem que ser membro da igreja, ser batizado com o Espírito Santo, passar pelo processo e tal, etc. E não, mas aí demora muito. Eu falei: aí demora um pouco, né, e tal. Tem que ver primeiro se tem a chamada. E se eu reunir um grupo de pastores, aí o senhor vai junto para me consagrar? Eu falei: eu vou não. Aí ele ficou meio branco assim, meio nervoso, e falou: eu mesmo vou me consagrar, porque quem consagrou Moisés foi Deus. Eu mesmo vou falar assim. Não, irmão, existe uma autoridade, existe uma liderança. Quem está entendendo isso aqui até agora? Então, as últimas palavras de Moisés está no capítulo 31 e no capítulo 32. Eu não vou ter tempo de ler tudo para vocês aqui, mas uma das últimas coisas que Moisés falou está no capítulo de número 32, versículo de número 39. Uma das últimas palavras, ele disse assim: vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e a ninguém escapa da minha mão. Isto é, através dos lábios de Moisés, Deus está falando: ó, sou eu que estou tomando conta. Olha o capítulo 32, versículo 31. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Versículo de número 35. Minha é a vingança e a recompensa vem ao tempo. Sabe por quê? Deus está dizendo para ele: fala, Moisés, porque eles vão ter que obedecer para poder chegar na terra prometida. Mas deixa para lá. Vamos agora às últimas palavras de Josué. Estou correndo. Capítulo 24, versículo de número 14 do livro de Josué. Vai na tela aí para adiantar para você, porque eu estou correndo aqui. Josué 24, versículo de número 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora o quê? Os vossos deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao... Quem está comigo aí na tela? Servi ao... Agora vê o 26.
Perdão, o 16. O 15. Volta. 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, vocês vão escolher hoje a quem sirvais. Se os deuses que estão além do rio, que serviram aos vossos pais, que estavam além do rio, Deus dos amorreus, em cuja terra vocês moram, porém eu já estou definido. Não, irmão, espera aí. Porém eu já sei a minha posição. Qual é a posição dele? Eu já tomei a minha posição. Vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, é forte. É forte. O que o pessoal respondeu no versículo 16? Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Aleluia, eu também. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu dar uma palavra para pai e mãe aqui. O dia que esses meninos reunirem na sua casa para almoçar, porque geralmente filho gosta de reunir na casa de mãe para almoçar, reunir todo mundo lá. Você ora com eles na hora do almoço, ou só faz o sinal da cruz? Como é que é essa oração lá? Aproveita lá um momento da oração, leia um texto e diz assim: meus filhos, vocês foram criados na igreja, a maioria de vocês estão afastados, quem está servindo ao Senhor, a palavra é: continua servindo. Quem está afastado diz assim: vocês tomam a decisão que vocês quiserem, porém eu vou continuar servindo ao Senhor. E deixa eu fazer uma oração com vocês. Ora com eles, e quando terminar de orar, diz assim: a paz do Senhor. Mãe, só está me falando paz do Senhor comigo? O pai está falando paz do Senhor comigo, mas eu não estou em comunhão com a igreja. Mas não tem problema, você vai entrar em comunhão, porque eu creio. Dá testemunho que você crê. Quem sente que Deus está aqui? Tudo bem, Josué, vamos ver as últimas palavras agora de Davi. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1 e 7. Esse negócio de pregar, irmão, isso demora, isso dá trabalho. Olha o tanto de versículo que eu cacei na Bíblia. Pregar para vocês. Demora e é cansativo, e outra coisa, é preocupante, porque eu tenho que falar a verdade, não é? Davi, 2 Samuel 23, 1 em diante. O que está escrito ali, irmãos? E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura. Olha que texto, irmãos: ungido do Deus de Jacó e os suaves em salmos de Israel. Presta atenção nessa frase: o homem que compunha salmos suaves. Gente, o Davi tinha uma alma sensível. Você notou que tem pessoa que ela é fria, não é sensível? Mas tem pessoa, qualquer cutucadinha assim, ele já pega fogo assim, pega fogo, que eu falo assim, ele chora, né? Ele é sensível. Davi era um camarada sensível. Vai lá, versículo 2, as últimas palavras. Olha o que esse homem falou antes de morrer: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Isso quer dizer que ele era um profeta. Versículo de número 3: disse o Deus de Israel, meu pai, a rocha de Israel falou a mim e me disse assim: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Quem é esse justo? Jesus. As últimas palavras de Davi tinham a ver com Jesus. Achou bonito isso? Lindo ou não? Bonito demais, irmãos, isso. Lindo demais isso. Vamos ver mais um. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens. Aleluia. Quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota pela terra. Está falando do justo, está falando de Jesus. Versículo 5: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus,
contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Isto é, ele não nasceu ainda não, mas ele vai sair de mim. Versículo 6: porém os filhos de Belial serão todos com os espinhos e tal. Aí não interessa, interessa que Davi falou. Eu não quero saber de filho de Belial, eu quero saber que de Davi iria nascer um justo. Procura no Novo Testamento, procura na Bíblia se Jesus é chamado filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó. Não tem, mas você vai encontrar na Bíblia que Jesus é chamado de filho de Davi. Porque o Davi falou que vai sair de mim um justo. Só a título de aprendizado. Alguém lembra aqui do rei Ezequias? Alguém lembra do rei Ezequias na Bíblia, irmão? Amém? Ok, então tá bom. O Isaías falou: ordena a tua casa porque morrerás e não verás. Irmão, ordena a casa aí. O Ezequias estava todo bagunçado, e aí Deus chamou. Não tem nada disso. Ordena a tua casa é porque um rei queria morrer. Ele precisava deixar tudo controladinho, como diz a minha mãe. Tinha que deixar sucessor, tinha que deixar tudo organizado, senha do cartão, se fosse hoje, entendeu? Todos os detalhes, tudo direitinho, tinha que deixar tudo controladinho, entendeu? Ok? E aí, quando o Isaías falou com ele: ordena a tua casa, o que ele fez? Virou para a parede, começou a chorar e orou. E o que ele falou? Senhor, tu sabes que eu tenho andado na tua presença. Imediatamente a oração chegou no céu. O Senhor mandou Isaías voltar lá e falou com ele: ô Ezequias, eu voltei aqui agora, eu estava até no pátio ali, nem fui embora não, mas o Senhor mandou voltar aqui, falou que você não vai morrer não, você vai estar com mais 15 anos. Aí Isaías falou: Senhor, não estou te entendendo não, você acabou de mandar falar que o homem queria morrer, agora eu volto lá e falo que ele não vai morrer? É porque a oração dele chegou aqui, Isaías. A oração dele chegou aqui, e eu puxei a ficha dele aqui. Ele tem moral comigo. Ele restaurou o templo, ele restaurou o culto, ele celebrou a Páscoa. Ele tem moral aqui no céu. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Então por que o Ezequias chorou, não queria morrer? Porque ele não tinha filhos, e ele conhecia a promessa de Davi, e disse: se eu morrer, vai dar um corte na linhagem do Messias. Quem falou é forte? É mesmo. Ia dar um corte. Deus deu para ele nesses 15 anos um filho chamado Manassés. Deu uma canseira para Deus, mas no final Deus pôs ele nos trilhos. A promessa cumpriu. Oh glória. Oh glória. Como é que diz o hino? De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. Vai comigo. De Deus muito firmes, falhando tudo. Jesus, teu desejo é chegar lá, Senhor. Deus falou. Quem está comigo aqui, diga bem. Vamos ao último do Antigo Testamento, que a gente teria mais, o Elias, capítulo 2. As últimas palavrinhas dele, alguém lembra? Foi naquela conversa com o seu amigo Eliseu, sim ou não? Ele falou: Eliseu, está chegando a hora aqui de eu subir, etc e tal. Eu sabia que ia ser arrebatado. Está chegando a hora de eu subir, pede o que você quer que eu faça por você. Aí o Eliseu deu uma olhadinha, falou assim: eu estava querendo assim porção dobrada do que o senhor tem. Eu queria assim, o senhor não leva a mal não, mas eu estava querendo o dobro do que o senhor tem.
Oh, meu Deus do céu, é muita humildade do Eliseu, né? Fala a verdade. Eu encanto com essa humildade, né? Aí o que o Elias falou com ele? Se tu me vires quando eu estiver subindo, vai cumprir. O desafio dele dar continuidade era muito grande. Ele precisava da porção dobrada. E diz a Bíblia que eles foram caminhando junto. Daí a pouco veio um redemoinho, né? Ó, o que fez com o Elias? Ó, sugou o Elias. Quando sugou, a capa caiu. Quando caiu, o Eliseu catou. Falou, opa. E sabe o que o Eliseu gritou? Carros de Deus e seus cavaleiros. Aí alguém pergunta, mas pastor, por que ele falou isso? Vou te ensinar uma nova. Porque a força de Israel não estava nos seus carros de guerra, das suas lanças, dos seus escudos, dos seus cavalos. A força de Israel estava nos profetas. O que eles falavam, cumpria. E quando ele viu ele subir, o profeta diz, carros de Deus e seus cavaleiros. Foi embora a força de Israel. Mas ele não sabia que a força estava caindo sobre ele, porque ele seria o sucessor. E quando Eliseu foi morrer, alguém disse, carros de Deus e seus cavaleiros. Foi embora a força de Israel, porque Deus tinha uma aliança e um compromisso com esses líderes. Então foi embora, mas não é isso. Vamos para o Novo Testamento para a gente concluir com mais 10 minutos, para a gente ir embora, ok? Muito bem. Mas eu acho que a gente está aprendendo umas coisinhas esta noite, sei lá, parece que está. Muito, né? Então vamos lá, a gente não está gritando muito não, mas a gente está sentindo a presença. Eu quero falar com vocês agora sobre as últimas palavras de Jesus. Porque Jesus, irmãos, indo embora, o que ele podia ter dito para os seus discípulos? Ele podia ter ensinado os discípulos a ficar rico, sim ou não? Podia ter colocado os discípulos como liderança política daquela época. E você acha que os discípulos não pensavam nisso não, irmão? Que Jesus seria rei, governador? Vocês não pensam isso não? Onde que eu provo isso? Atos capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Olha o que está escrito, Atos 1, 6 e 7. Aqueles, pois, que havia reunido, perguntaram para eles, dizendo, Senhor, o Senhor não vai restaurar o reino de Israel agora não? Segura aí. Por que restaurar o reino de Israel? Porque o governo de Israel estava sob o governo de Roma. E havia uma promessa que Israel seria nação outra vez livre, com rei, com tudo e toda a estrutura. E o rei de Israel entra em Jerusalém montado no jumentinho. Aí ele falou, você não vai restaurar agora o reino de Israel nesse tempo não? O Senhor morreu, ressuscitou, e como é que vai ficar o negócio da restauração? Aí Jesus dá um, posso falar a palavrinha pito? Quem sabe o que é pito? Pito é assim uma chamada de atenção, não é? Não é palavra feia não, né? Deu um pito, não é não, né? Então tá, então vamos lá. Aí Jesus deu uma doutrinazinha neles. O que Jesus falou com eles? Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso não é assunto de vocês, vocês não entenderam. Vocês estão 3 anos e meio comigo e ainda não entenderam. Não é a hora ainda. O meu assunto com vocês é outro. Qual? Versículo 8. Vocês vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto recebereis o Espírito Santo, a virtude que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse é meu assunto com vocês. Poder do Espírito para pregar. Agora, aqui é a cereja do bolo, pastor Jesse. É aqui que eu quero levar você. Jesus poderia ter ensinado eles como seriam reis, como seriam príncipes, senadores, deputados, etc. Jesus poderia ensinar eles a ficarem ricos, dar um milagre, oferecer milagre, realizar milagre e ganhar dinheiro. Jesus poderia ter oferecido para eles ficarem famosos, chegar a curar e tornar essas pessoas mais famosas. Jesus não fez nada disso. As últimas palavras de Jesus foi: as palavras mais importantes que eu vou falar com vocês é: vocês vão ter que dar continuidade, pregar o Evangelho. E é aqui que eu quero confrontar você esta noite. Pastor, como é que o senhor prova que este negócio de pregar o Evangelho são as últimas palavras de Jesus? Por causa do versículo 8 e o versículo 9. Vocês vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para vocês serem minha testemunha tanto em Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que está escrito no versículo de número 9? E quando dizia isto, vendo eles,
foi elevado às alturas e uma nuvem recebeu, ocultando aos seus olhos. Grava aquela frase, quando dizia isto. Vou ilustrar, acompanha com a câmera aí, olha aqui. Veja bem, faça de conta que ali é uma porta, que está perto aqui da Josi, mais o Miguel. E eu estou falando com vocês, não compete saber o tempo e as estações que o seu próprio poder, vocês vão para Jerusalém, receber o poder do Espírito Santo, semieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Faça de conta que você não está me vendo mais, eu sumi. Eu sumia enquanto eu, sim ou não? Eu sumia enquanto eu. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Jesus, depois desse dia, não falou mais nada. Enquanto ele estava falando, ele foi elevado. Aí, eu quero confrontar você. É você que eu estou falando aqui, que está de olho aqui para mim, me olhando. Quem está me vendo, conseguindo me enxergar aqui, diga amém. Ok, escuta só. E tem mais aqui, 219 no YouTube. Mais de 300 pessoas que estão me assistindo. Joga aqui a câmera para mim aqui, para me focar esse pessoal que está me vendo lá na internet. Olha aqui. Você tem sobre os seus ombros, ô irmão que está aqui nesse templo esta noite, a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Porque as palavras mais importantes que Jesus falou foi pregar. Pastor, mas eu não vou para outro país. Eu não estou falando de ir para outro país. Isso é missões transculturais. Eu estou falando de ser testemunha. Eu estou falando de estilo de vida. Eu vou falar um negócio forte. Um pastor estava evangelizando um marido de uma irmã e falou com ela: você precisa aceitar Jesus, meu senhor, para você ser um crente igual a sua mulher. Sabe o que ele falou? Ser crente igual a minha mulher, eu fico do jeito que eu estou. Sabe o que é isso? Gente que não tem estilo de vida. Na rua dele, ele não pode pregar para o vizinho porque o testemunho dele é ruim. No trabalho dele, ele não pode falar de Jesus porque ele não é diferente. E a palavra de Deus para nós esta noite é as últimas palavras: dê testemunho daquilo que eu sou na vida de vocês. Eu ser igual a ele, ele compra e não paga. Eu ser igual a ele, ele é mentiroso. Eu ser igual a ele, ele usa roupa igual o mundo usa. Eu ser igual a ele não tem testemunho. Na casa dele é uma gritaiada, jogando faca, jogando pedra. Não, meu amigo, entra na internet dele, o site dele, o Instagram, sei lá o que dele, é igual ao mundo, faz igual ao mundo. Esta noite a palavra de Deus é: ser-me-eis testemunhas. Estas são as últimas palavras de Jesus, irmão. Não, quem tem que ganhar alma, irmão, é não sei o que, é o pastor. Não, o pastor pastoreia, quem gera ovelha é ovelha. Agora, eu sou ovelha de Jesus, aí eu ganho também. Mas, no geral, e vou falar um negócio com você. Fazer um congresso evangelístico aqui de um final de semana. Vamos fazer, irmão, um culto na praça, e vão botar uma carreta de som, e vão trazer o pastor fulano de tal, mais famoso evangelista para pregar, o cantor mais famoso, e para cantar, e nós vamos juntar lá. Aí você faz aquele movimento e tal, no sábado ou no domingo. Na segunda-feira, cada um vai para a sua casa. Qual o resultado? Entregou 30 pessoas, cadê os 30? Sabe qual a melhor forma de ganhar almas? Evangelismo pessoal. Eu não estou dizendo que o congresso na praça e o culto evangelístico não é importante. É importante, mas irmãos, não existe melhor forma de evangelismo do que o evangelismo pessoal. As meninas estão trabalhando com a Sara, e a irmã Rosa tem um lugar que ela vai, a irmã Sara vai com algumas das meninas, estão evangelizando nos comércios, tocando violão e cantando o hino pela manhã. Elas acabam de cantar aqui, alguém na esquina ali, grita a elas: por favor, vem aqui, não é assim, Sarinha? Vem aqui para você orar aqui dentro também, vem aqui para orar também. O hospital está clamando alguém que vai visitar. Nós vamos fazer um culto de capelania o mais rápido possível aqui. Hoje eu conversei com alguém sobre isso, com algumas irmãs sobre isso, um curso de capelania. Porque pregar atrás da internet, atrás da tela é fácil. Eu quero ver pregar no dia a dia. Eu
gravei uma mensagem hoje, milhares de pessoas assistiram. Você quer ver? Só no Instagram meu aqui, isso aqui é fácil, eu quero ver meu testemunho, eu quero ver enfrentar, eu quero ver orar para um doente, eu quero ver orar para um endemoniado. Eu sou desafiado todo dia a fazer isso, a ser melhor. 10 mil pessoas assistiram aquela palavrinha que eu dei aqui de manhã. 10 mil, só aqui no 10 mil e não sei quanto. 1.002 pessoas curtiram, 68 comentários, 127 mandaram para lá. Isso é fácil, ter na minha casa, levantei da oração, fiz e tal. Eu quero ver o dia a dia. E hoje o confronto e eu vou confessar publicamente, esses dias eu estava muito triste, porque algumas pessoas saindo da nossa igreja, uns jovens, não sei o quê. Sabe o que Deus falou comigo essa semana? Não preocupa com quem saiu, preocupa com quem ainda não está. Está feliz no outro lugar? Hasta la vista. Deus abençoe onde vai. Espero que seja crente lá. Se estiver saindo por causa de doutrina, por causa de costume, seja crente lá. Eu não vou chorar, irmão, porque tem pessoas que vão passar na nossa vida. Eu vou preocupar agora é evangelismo. Eu estou orando agora para salvação de almas. Porque enquanto você está correndo atrás de crente que não quer, tem centenas pedindo misericórdia e vir. E Deus falou sábado aqui de manhã que esta igreja vai ter 2 cultos ainda por domingo. Só que vai depender do pastor presidente? Não, vai depender de cada um de você que é responsável. Traz esse vizinho para a igreja, carrega alguém para a casa do Senhor. Irmãos, porque a gente como líder fica apavorado. Meu Deus, cadê o fulano de tal? Pastor, cadê o fulano de tal? Ah, arrumou um namorado não crente. Cadê o fulano de tal? Arrumou um namorado não crente. Cadê o fulano de tal? Diz que vai para a igreja tal. E você fica louco, meu Deus, onde eu estou falhando? Não estou pregando, não estou ensinando. Eu estou pregando, eu estou ensinando, eu tenho vida. Eu sou pastor honesto, dou testemunho, tenho uma mulher, sou casado. Compro, pago. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho vida com Deus. Sabe o que eu resolvi? Pregar para quem ainda não ouviu a palavra. E eu quero contar com você para abraçar essa causa comigo. Convida um vizinho, traz ele para a igreja. Convida um amigo, convida um colega de trabalho. Convida. Quem recebe esta palavra? Amém? São as últimas palavras de Jesus. Hoje eu estava fazendo uma busca no livro de Atos, pastor Alexandre, sobre como é que funcionava a igreja. Se era só Pedro e João que pregavam. Era. Abre comigo Atos capítulo de número 8, para a gente terminar, porque agora já acabou o tempo. Atos capítulo de número 8, versículo de número... Deixa eu ver se é o 5. Atos capítulo de número 8. No livro de Atos capítulo de número 8, irmãos, está... Olhe para cá antes de você ler, porque o Aloy vai colocar na tela para adiantar. Quem está anotando, anota, né? Tem gente com papelinha, anota, isso é uma benção. Veja bem. Atos capítulo 8, no capítulo 7, morre quem, irmãos? Quem que morreu no capítulo 7? Quem vem na escola dominical domingo? Ah, o Estevão morreu, isso ok? O Estevão morreu. Veja bem. O Estevão morreu e está certa a palavra, desencadeou uma perseguição tremenda contra a igreja. Olha o que está escrito no capítulo 8, versículo 1. E também Saulo, e também quem, irmãos? Saulo consentiu na morte de quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma quê? Uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E quem foi disperso, irmãos? Quem foi disperso? Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então os crentes e cooperadores foram, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Ok? Viu 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Choraram muito. Versículo de número 3. E Saulo assolava, diga comigo, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e colocava-os na prisão. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Fica calado, gente, não fala não, porque está perseguindo, está matando, está prendendo. Não fala não, não fala que você é crente não. No lugar que pisava, Rocha, no lugar que pisava Paulinho, e dizia: a gente está perseguindo em Jerusalém, mas sabe o que está acontecendo? Jesus é maravilhoso, a gente encontrou com ele, e nós experimentamos ele. Aí o que acontecia? 4, e aí no versículo 5 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a
Lhe pregaram quem, irmãos? Versículo de número 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Duas coisas que Filipe tinha: uma mensagem nos lábios e um sinal nas mãos. Agora, se você ler e não reagir, eu vou fazer nada. Versículo de número 8. Por que havia grande alegria na cidade de Samaria? Porque tinha crente pregando o evangelho, rapaz. A tua rua vai melhorar. É assim, o desafio está lançado. O nosso negócio agora é almas. É pregação. Pelas ruas, pelo comércio, pela rádio, pela internet, para todo lado. Por quê? É o nosso papel esse desafio. Porque a igreja tem o seguinte desafio: ganhar a pessoa para Jesus, solidificar essa pessoa, preparar essa pessoa e enviar ele para ganhar outro, porque um ganha outro. Amém, queridos? Agora, eu tenho uma anotaçãozinha aqui, alguns tipos de igreja que existe, porque está servindo de lição para nós que estamos aqui dentro e para quem está fora, sim ou não? Quem concorda que está sendo lição para nós, quem está aqui e para quem está fora? Amém? Está sendo para nós e para quem está fora. Escuta só, alguns modelos de igreja. Número 1, igreja rodoviária. Como é que é a igreja rodoviária? Há um circulante. Você chega na rodoviária, menina, que está lotado de gente, né? Daí a pouco todo mundo entrou no ônibus e vazou. Mas você não estava aqui? Não, quem estava aqui é outro, chega. É uma igreja que tem circulante. Geralmente essas igrejas é muito voltada para campanha, né? Campanha da vitória, campanha da chave, campanha do apartamento, campanha do carro novo, campanha. Então vem gente recebendo as bênçãos, caçando a campanha e vai embora. Não tem compromisso, não tem raiz. É a igreja rodoviária. A gente não tem vínculo, não tem amizade. Irmão, existem pessoas na igreja que ele não tem vínculo com a igreja, ele não se sente pertencente. Você tem que ter, como é que é a palavra? Sentimento de pertencimento. Você sente que você pertence a essa igreja aqui? Você sente? Quando eu estou aqui, a mesma coisa eu estou lá em casa, assim, no sentido do ambiente. Pertencimento, sim ou não? Né? Mesmo tendo o Jumazinho perto de mim, eu falo, não, aqui é meu lugar. Falei com ele que o filho dele é um menino bom, né? Falei com o Pedrinho hoje. Mas Deus sempre abençoa, né? A igreja rodoviária, número 1. Número 2, igreja telha de aranha. Conhece essa? Só pega aqueles que chegam nela. A telha de aranha está aqui, vem um mosquitinho voando, prende. A igreja está aqui, só evangeliza para quem chega aqui. Se vier aqui dentro a gente pega. Igreja telha de aranha, só pega quem chega. Terceiro, igreja que pratica pesca esportiva. Alguém sabe o que é pesca esportiva? Pega o peixe, faz uma selfie. Se for mulher, faz bico. Se for homem, faz barriga. Tira a foto do peixe e solta. Como assim? Faz um evento, um monte de coisa, tira foto. 20 pessoas aceitaram Jesus. No outro dia não sabe para onde foi, porque soltou. Não foi atrás dele, não anotou o nome, não anotou o telefone, não sabe onde mora, não fez uma oração. Nós estamos apanhando aqui essa noite, irmão. Nós temos que aprender muito. O camarada aceitou Jesus, você nunca mais viu ele. Por quê? Pesca esportiva, tira a foto e liga ele para ir embora. Quarto lugar. Primeiro lugar, igreja rodoviária, circulante. Segundo, igreja telha de aranha, só pega quem chega nela. Terceira, igreja pesca esportiva. Igreja, quarto lugar, igreja lagoa. Pergunta assim, qual é essa, pastor? Quem quiser beber água tem que ir lá. Lagoa fica só ali. Só que a água de lagoa fica água velha. Cria lodo. Mas existe uma igreja que é relevante, uma igreja funcional, uma igreja missional. Sabe qual é a igreja missional? É que faz missões sem mudar de CEP.
É a igreja que faz missões sem mudar de rua, porque os que nós estamos ganhando na África, em Guiné-Bissau, com o pastor Zé Elcio, tem o mesmo valor daquele vizinho da casa da frente da rua onde você mora. Atravessar um continente para pregar é tão importante como atravessar uma rua para falar de Jesus para o vizinho. Eu quero que você saia daqui apavorado. Não vem jogar culpa em mim que é eu que tenho que ganhar ou não. Jesus te salvou e colocou você como um ganhador de almas. E sabe o que nós estamos agora? Investindo nos meninos. Porque se os velhos não quiserem fazer mais nada, Deus vai levantar uma geração de meninos para fazer. Porque tem gente, irmão, que não faz porque não quer mesmo. É doranhada doida, mas só para vir na igreja. Na rua você vê o dia inteiro. Não, mas não fui não. Dor onde? Dorão, como é que na rua você estava na fila do banco para receber o cartãozinho? Ué. O camarada nunca tinha recebido no cartãozinho assim, ó, do banco. Foi lá, enfiou na máquina. Sabe o que é a máquina, né? O que engole, faz assim, engole o cartãozinho. O camarada segurou, meteu o pé e falou: além de pagar pouco, ainda quer engolir meu cartão? Não vai não. Entendeu? Mas a pessoa está lá querendo tirar o que é dele. Você está entendendo como? Mas para vir na igreja é uma doraiada doida. Irmãos, Deus quer curar essas dores para você vir para a casa do Senhor e trazer alguém. Quem sente que Deus está falando? Então Deus quer uma igreja relevante, uma igreja funcional. E o nosso lema hoje, faz isso aí para aí fora nos cartazes aí: vem para a DIPA, vem para a DEI Ipanema, vem, que nós vamos orar por você, vamos te pastorear. A igreja relevante e funcional é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que edifica, é uma igreja que solidifica, é uma igreja que não é como uma lagoa, mas ela canaliza a água para quem quer ouvir. Ela é tipo, aqui não é, como é que é o negócio de Minas Gerais? É a água de Minas Gerais? É Copasa não, aqui é SAAI. Alguém sabe o significado da palavra, das 3 letrinhas SAAI? S-A-A. Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Entendeu? Sistema a serviço autônomo. Obrigado, Eunice. Eu estava falando errado, Eunice ditou para mim. Serviço autônomo de água e esgoto. Quando você abre a torneira, tem água na sua casa? Se você pagou direitinho? Não vem pedir anjo para impedir o cara do SAAI para cortar a água sua não, tá? Anjo não impede não, tá, Marquinhos? E nem fazer gato, viu, irmão? Gato é pecado. Negócio de puxar o cano assim para não pagar, isso é pecado. Tem que ser honesto. Por que você está falando negócio de SAAI? É que quando você abre a torneira, tem água no seu tanque, sim ou não? Sabe o que é isso? O SAAI conduziu até lá. A igreja relevante, ela leva a água do evangelho lá. Ela vai pelo rádio, ela vai pelo crente. Você andando pela rua é um canal, porque Jesus falou: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, se fará nele uma fonte. Então você é o canal de levar água para alguém. Repita comigo, mesmo sem ter muita, sem acreditar muito e sem muito propósito. Fala assim comigo: realmente eu estou precisando melhorar. Você concorda que nós estamos precisando melhorar? Trazer alguém para Jesus? Amém? Deus falou com você, Érica? Não, irmão Cléber? Estamos precisando de melhorar muito. Convida alguém, irmãos, para vir à casa do Senhor, ouvir a palavra. Pede Jesus para, antes de terminar dezembro, Jesus te dá uma alma. Eu estava lembrando hoje, Marquinhos, vê o tom aí, aquele hino assim: ô Aile, qual que é o número? Você não sabe o hino, como é que você vai falar o número, né? Peraí. Posso tendo as mãos vazias. 16. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu estava pregando na cidade de São Félix de Minas, depois de Governador Valadares, uns 80 quilômetros mais ou menos. Governador Valadares, desculpa. Depois de Governador Valadares. Eu não sei, Eunice estava comigo nesse dia. Eu não sei se é um irmão ou um irmão. Eu acho que é uma irmã. Chegou perto de mim chorando e falou: pastor, me ajuda. Ora por mim, pastor. Eu falei: o que foi, irmã? O que a senhora quer que ora? É que já está terminando o mês de agosto, pastor. Está chegando setembro e eu não consegui ganhar nenhuma alma esse ano ainda.
Pastor Gerson, aquilo me impactou. Eu já vi gente pedir oração para dor na barriga, dor fincada, para câncer, para problema de dor de cabeça, diabetes. Eu já vi gente pedir oração para negócio de casamento, consertar casamento, para depressão. Mas foi a primeira vez que eu vi alguém pedindo oração para Jesus dar uma alma a ela. Tenho uma notícia para você e para aqueles que estão nos acompanhando. Um dia o Senhor vai nos chamar e vai dizer: mostra-me as tuas mãos. Quantas almas você trouxe? Fica de pé. Hino 16. Fica de pé. Posso, tendo as mãos vazias, com mas temerei a morte, vencerei. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Olha lá. No celeste lar entrando, como irei ao Salvador, quantas almas fei levando para o meu fiel Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, como Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar, do pecado preso em erros, passei anos em vão labor. Segura aí, volta a estrofe 4 para mim. Do pecado preso em elos, passei anos em vão trabalhar, em vão labor, envolvido com um monte de coisa. Aí sabe o que o poeta diz? Quem me dera reaver esses dias que eu passei encrencado com coisas tão pequenas, para eu aproveitar esses dias e servir ao meu Senhor. É isso que ele está dizendo. A última estrofe vai dizer assim, porque ele é um hino bem longo, né? A quinta, o que diz aí? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Senhor, esse é o desafio desta noite. As últimas palavras do Senhor foram palavras me responsabilizando da missão, do meu dever de pregar o Evangelho. Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que nos dê graça, nos dê estratégias
nos dê sabedoria, Pai, para cumprirmos a missio Dei, a missão de Deus, Pai. Dá-nos graça. Eu oro e lanço esse desafio para a igreja, que cada crente que aqui está coloque no seu coração um propósito de ganhar uma alma para Jesus este ano. Ajuda, Espírito Santo. Eu peço isso humildemente no nome de Jesus. Amém.